Bom, senhor presidente, eu vou tentar ser objetivo, são só 10 minutos, é tanta coisa para falar, o relator teve 2 horas e meia, já esgotou aí uma série de indagações, mas eu quero cumprimentar o depoente, as suas advogadas, todos os presentes. Eu começaria perguntando ao senhor Virgílio, ele que tem uma vida longeva dentro da Previdência, passou num concurso público para procurador federal em 2006, em 2008 começa a sua ascensão profissional, é nomeado para um cargo, me parece pela ministra Dilma, né, na época em que ela era Casa Civil no governo do Lula, e daí sucessivamente. Então, uma coisa que me chamou a atenção, senhor Virgílio, nos depoimentos que nós assistimos aqui, né, foi o fato de que houve uma portaria do seu Lupe, logo no início do mandato, onde ele retira a autonomia do presidente do INSS. Ele traz para ele a prerrogativa da indicação da telefonista ao o diretor de benefícios. E todos os contratos acima de R$1 milhão. A primeira pergunta que eu faço à vossa senhoria, isso é normal, é um procedimento comum dentro do sistema previdenciário? O ministro tem a prerrogativa, tanto é que o fez. Não, eu pergunto se é normal. Fica a cargo de cada ministro. O senhor conhece algum ministro anterior que tenha feito isso? Nesses 20 anos que o senhor tem de Previdência? Dando um exemplo, na época do ministro Garibaldi, ele delegava, na época, o DS3 de coordenador para baixo, era nomeado, por exemplo, pelo INSS, e DS4 para cima, que era o cargo de coordenador geral, diretor, etc., ficava no Ministério. Então, isso depende muito de cada ministro. E os contratos também o Garibaldi trazia para ele, o ministro Garibaldi? Era quem comandava os contratos administrativos? Tinha um decreto de alçada, salvo engano, de 10 milhões. Esses subiam para o ministro assinar. Ok. Mas por via de decreto. Foi dito aqui, por vários deputados do governo, até um alerta para Vossa Senhoria, de que o grande erro deste governo atual, do presidente Lula, é ter preservado servidores oriundos do governo anterior do presidente Bolsonaro. E ele se referiu especificamente ao senhor e ao André Fidelis. Foi dito aqui por vários deputados do governo. Inclusive hoje, aqui na sessão de hoje, né, um deputado faz essa afirmação de forma perentória. Eu pergunto a Vossa Senhoria se o fato do senhor ser um funcionário de carreira, aliás, eu tenho no meu gabinete membros são procuradores federais, membros da AGU, que lhe referenciam como alguém que profissionalmente sempre foi uma pessoa com muito conceito dentro da carreira. Como é que o senhor se sente ao ser reputado dessa forma ou referenciado dessa forma aqui nesse momento aqui por parlamentares do atual governo, que colocam o senhor como se fosse o ovo da serpente que permaneceu nesse governo, fruto do governo anterior? Senador, eu entendo que a CPMI, por estarmos no parlamento, tem o seu viés político, né? Me sinto altamente injustiçado, com certeza. Mas eu entendo que tem um viés político e vida que segue. Agradeço. Vossa Excelência afirmou aqui que de forma incipiente foi a palavra que Vossa Senhoria usou, de que haviam algumas denúncias ligadas a contribuições associativas ilegais ou fraudulentas. Eu queria que a comissão botasse o primeiro quadro aí, por gentileza. Né? Bom, o senhor tem quase 20 anos de Previdência. Então, primeiro, reportagem de 2010, o senhor estava lá. Contribuição compulsória de aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões. Aqui eles falam especificamente da CONTAG, que o senhor tem defendido muito. O primeiro quadro aí, por gentileza. Idosa descobriu que teve descontos devido ao INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Da mesma coisa, CONTAG. Foi associada de forma indevida. Está aqui na imprensa da época. Esse quadro, só para contextualizar o que eu vou falar, né, ele fala do número de situações de acréscimo de descontos mensais por associação. A CGU estabeleceu como teto 50 mil associações por entidade. Então, o senhor pode verificar que aconteceram
6 em 2018, 2019 uma, 21, 21 22 mais uma. Quando chega em 23, isso vai para 6 e quando chega em 24, isso sobe aí para 12 ou 14, que é o período em que se passa para o governo subsequente, né? E o senhor, quando foi perguntado pelo relator aqui a respeito de descontos em lote, que não é o caso, que são a taxa aí, o conceito da CGU foi o número acima de 50 mil, Vossa Senhoria se referiu a 2022, falando no plural. Me parece que foi uma só, que foi a justamente da CONTAG, né, que, segundo o senhor, saiu sem nenhuma documentação. Eu pergunto a Vossa Senhoria, não chamou a atenção o fato do senhor estar dentro da estrutura formal da Previdência, esse acréscimo tão monstruoso do número de filiados e de descontos consignados? Não era um assunto cotidiano da Procuradoria em si. O aumento do número de filiados de cada associação não era É porque o senhor fez uma afirmação aqui para o Rodolfo, dizendo que o acordo do TCU se referia especificamente a consignados. Eu estou aqui com ele em mãos. Não, o acordo é o recurso feito pelo INSS. O acórdão fala em 2 bloqueios. A verba, 9 descontos, mensalidades associativas por meio de assinatura, quer dizer, proíbe. A não ser que seja por meio eletrônico, mas não foi essa a recomendação que foi objeto do recurso. Bom, está aqui respondendo, inclusive, ao INSS, o final do acordo. Eu posso mandar para pedir para entregar aqui em mãos ao nosso... O INSS não a Procuradoria, fez um recurso, que foi aquele que eu comentei com o deputado, apenas sobre o bloqueio do empréstimo consignado e um embargo de declaração. Passa no próximo, por favor. Embargo de declaração, claro, acerca do cumprimento acho que do item 9.6.1, que era justamente dessa questão da revalidação. Pois é, essa forma incipiente que o senhor falou, incipiente, significou o seguinte: em 2019, que o senhor não estava lá, 4 entidades tiveram suas ACTs suspensas. Mas foram 800 mil descontos que foram retirados. Então, não é incipiente, são 800 mil averbações que foram retiradas. Como o senhor falou, eu não estava lá. Em então 2020, o senhor estava lá, inclusive no período que o senhor era... Em 20, não em 19. Sim, eu estou contextualizando. E em 2020, que o senhor já estava lá, essas entidades foram descredenciadas, inclusive quando o senhor era procurador. O que me chamou a atenção foi o fato do senhor dizer que soube de forma incipiente. Olha, só tinham 40 mil reclamações e aconteceu uma ação do governo de forma efetiva de descredenciamento. Em 23, o senhor passou a ser procurador também em 24, aumentou o número de reclamações de 445 mil para 1.500.000 e o senhor não se apercebeu do que estava acontecendo. Desculpe, o senhor estava vivendo em Nárnia. Todos perceberam o que estava acontecendo, tanto é que a diretoria de benefícios abriu as apurações necessárias. Apurações necessárias? Desculpe, senhor Vigílio. As apurações não ocorreram. Ocorreram, na verdade, uma abertura de um inquérito por parte da Polícia Federal em função de denúncias feitas pelo jornal Metrópole. Está dentro do escopo do processo. Vossa Senhoria, inclusive, foi afastado por decisão judicial a pedido da Polícia Federal, já em abril ou maio de 2025. Então, com todo respeito à Vossa Senhoria, houve, no mínimo, uma omissão, para não falar uma palavra mais forte, para não prejulgar. Passo para o próximo quadro, por gentileza. Eu queria mostrar aqui novamente, olha o número, sai de 2.700.000 associados de consignado no final de 22, vai para 7.543.000 no final de 24. Me parece, assim, uma coisa esquisita. Eu vou concluir, eu vou fazer uma conclusão aqui, e com todo respeito à Vossa Senhoria. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha que não há conflito de interesse o fato de que o senhor, que estava na alta cúpula da Previdência, como assessor jurídico do ministro, em novembro, dezembro de 2022, a sua esposa, a sua cônjuge, ter feito uma empresa junto com o senhor Antunes, que fornecia, ou que tinha, ACTs vigentes e prestava serviço ao INSS? O senhor acha que não há conflito de interesse? Essa informação não procede.
A sua esposa fez uma empresa, constituiu com o careca do INSS no final de 22. Desconheço, nunca foi... Não foi com o careca, fez uma empresa que recebeu dinheiro. Ah, sim, que recebeu o dinheiro do careca, tem razão. A Curitiba, exatamente. Dia 1º de novembro. O senhor acha que não há conflito de interesse dela fazer esse contrato com o senhor Antunes? Fez depois contrato. Senador, eu não estava nem na Procuradoria do INSS, como o senhor bem aventou. Eu não tinha competência nenhuma em relação à INSS. Mas essa empresa continuou, quando o senhor assumiu a Procuradoria, a receber recursos do senhor Antunes. A Conjur, mais de 7 como o milhões de senhor mesmo reais. foi ministro, o senhor sabe quais as funções da Conjur em relação ao ministro, ao ministério, e não entidades vinculadas. Sim, depois que o senhor, depois que eu o senhor foi promotor, voltei à Procuradoria do INSS em setembro, e o senhor foi até procurador. a atribuição de assinatura de parecer sobre a assinatura de ACT não ia nem mais para o Eu Procurador-Geral. não entrei no mérito da ACT, eu perguntei se o senhor não vê conflito de interesse no fato da sua esposa prestar serviço a quem tinha ACT ativos. Ela não com o prestava INSS. serviço a quem tinha ACT Ela recebeu ativo. mais de 7 milhões, Para encerrar, Excelência. inclusive em 23 e 24. O senhor já era procurador. Não. Bom, eu posso fazer só uma conclusão de 30 segundos, sem me dirigir ao depoente. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil. E eu nem tiro a razão Vossa Excelência quer fazer uso do tempo de líder? Faço, por favor. Então, 5 minutos pela liderança da oposição. Agradeço a Vossa Excelência a gentileza e o espaço. Estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil, porque nós estamos num momento, inclusive, que as instituições estão sendo questionadas, não apenas pela situação da prática legislativa ou de ser escorreito em função da lei, e as pessoas muitas vezes ficam buscando esse tipo de guarida. Isso aqui é legal. Nem sempre o que é legal é moral, é ético, é aceitável. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor específico em relação a essa ou aquela pessoa. Eu quero falar das instituições. Recentemente nós tivemos uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da justiça no Brasil, que concluiu, me parece que foi por 7-4, que não há conflito de interesse, que não há ilegalidade quando um cônjuge ou um parente próximo de um ministro atua numa causa em que ele é parte, em que ele vai decidir, que ele é árbitro, que ele é magistrado. Então, esse é o tipo do exemplo que faz com que situações como essa possam aqui ser defendidas. Eu não me sinto confortável com isso, né? Isso pode ser até legal, mas não é moral. E, no caso, na minha opinião, há um claro conflito de interesse, né? Se, na época, não era procurador, depois virou. E a prestação de serviço continuou. E se ela continuou, tem que se pelo menos alertar para evitar que haja a continuidade da prática, que, na minha opinião, fragiliza todo o processo. Por favor, coloque de novo a última tela. Nós estamos vendo aqui uma tentativa que é repetida até a exaustão. Essa questão aconteceu porque, olha, lembrem-se, porque se mudou a forma como se fazia desconto associativo, só se permitia para quem tinha carta sindical. Em 2016, quem foi que mudou esse parecer? O senhor Stefanuto, justamente aquele cidadão que ele convidou depois para ser procurador na época do atual governo. E o senhor Stefanuto foi defendido aqui pelos integrantes do governo. O senhor não foi defendido, o senhor foi atacado pelos integrantes do governo. O Stefanuto não, foi defendido aqui arduamente. O senhor, em 2014, quando o senhor começou a trabalhar num escalão mais forte, lá em 2014, o senhor estava lá se encontrando com o senhor André Fidelis, que tem uma história parecida. O filho dele recebeu milhões também de empresas que tinham vínculo com o INSS. E parece que a história vai ser a mesma. Não, isso é legal. Não sou eu, é meu filho. Não sou eu, é minha esposa. Não sou eu, é minha irmã. Desculpe. Existe um ditado muito antigo que diz que não basta ser, precisa parecer, nós precisamos ser como as mulheres de Roma. E nesse caso, me desculpe, há um claro conflito de interesse. E esse conflito de interesse contrasta com a narrativa que é repetida aqui até a exaustão. Se você tem um número de consignados, de de descontos associativos, que chega no final de 2022, mesmo um crescimento menor do que o início de 2019, e você tem um crescimento geométrico que chega quase 4 vezes mais do que existia, e aqueles que tinham autoridade e responsabilidade não se aperceberam, precisaram ser provocados pela imprensa, e provocados pela imprensa
continuaram a se manter incólumes, sem nenhuma ação efetiva, litigando no Tribunal de Contas da União, não tomando medidas efetivas, permitindo soluções intermediárias que driblavam a biometria, driblavam a necessidade de se fazer validação. Alguma coisa estava errada. E a gente escuta aqui um discurso recorrente. Porque foi o senhor André Fidelis, foi o senhor Vigílio, foi o Oliveira. O único vínculo financeiro que nós encontramos até agora, não sei que você prova o contrário, foi com os parentes do senhor e foi com os parentes do André Fidelis. Infelizmente, e quando se diz que quebra o sigilo, se segue o dinheiro, e hoje eu tive uma revelação. Quem sentou na reunião em janeiro de 2023 foi um auxiliar do senhor Queiroz, do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, o pai dele, que recebeu 50 mil reais do careca, do senhor Antunes. Eu não sabia, soube agora, porque foi compulsado aqui quando se quebra o sigilo e se pega o refis. E estão se acusando aqui o Onix de ter recebido 60 mil por dentro. Alguém recebeu 50 mil por fora. Bom, em algum momento, quando chegar aqui o próximo depoimento, vai falar a respeito. No mais, não faço pré-julgamento. Todo mundo tem a presunção da inocência. Eu apenas estou comentando que é muito fora da tipicidade do que está acontecendo aqui com o senhor. E eu lamento, porque o senhor é muito bem referenciado pelos seus colegas.